Fala, queridão, fala, queridona. Você sabe quem já está com a gente aqui porque já viu o nome dele. Porém, eu quero te passar alguns elementos sobre esta pessoa. Talvez você não conheça, só de ouvir falar, né? Mas hoje os seus olhos vão vê-lo. Essa pessoa que está aqui com a gente, que é um convidado especial, ele é alguém cuja presença é um verdadeiro abraço para a alma. Lucas Tutuí, ele carrega um sorriso largo. Quem conhece sabe, olha para ele, está sempre sorrindo, uma palavra amiga e uma leveza que reflete a ação do Espírito Santo em sua vida. A gente até brincou que ele tem a ideia de querer ficar leve no peso também, mas pelo menos na leveza do Espírito Santo, tenha certeza que isso já é uma coisa da vida do Lucas Tutuí. Sua vocação para a música e o ministério é evidente, seja ao falar ou ao cantar, tornando-se um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Nascido e criado em Santos, Lucas Tutuí é de Santos. Lucas, ele cresceu em um lar cristão, cercado pelo amor de seus pais, Marcos e a dona Edna, e pela influência de seus irmãos, especialmente o Marcos Vinícius, cuja música o inspirou desde cedo. Nesse período, nós vamos explorar sua trajetória, desde a sua infância à beira-mar, passando pela descoberta da sua vocação pastoral, que fez um cara sair lá de Santos, da beira-mar e virar pastor, sua formação e produção multimídia e depois em teologia, até os desafios e superações que moldaram a sua jornada até aqui. Prepare-se que hoje vai ser uma conversa inspiradora sobre fé, resiliência e propósito, com um testemunho que certamente vai tocar os corações de muita gente. Está com a gente aqui hoje, Lucas Tutuí. Prazer estar aqui com vocês hoje, prazer estar aqui com você, Rony. De fato, é o ponto de virada hoje, mas eu falei que eu quero vir aqui novamente quando a leveza não for só do espírito, mas também a leveza física, tá combinado? Do corpo. Exatamente. Não só da alma, não só do espírito, mas também do corpo. Vamos combinar, vamos Exato, combinar. vamos combinar. Daqui a um tempo. Essas são que não demore, que não demore. Que não demore, né? Que a gente vai ficar sarado, né? Exato. Você sabe que... Projeto Verão começar em fevereiro desse ano já tá bom, né? Pensando no verão de 2026. Que vem. Exato, é isso aí. Você sabe que eu vi um meme outro dia dizendo o seguinte, né? Os velhos da minha época, quando eu era jovem, eram barrigudos, os caras não estavam nem aí, andavam com a roupa rasgadinha aqui do lado. Hoje em dia os velhos são tudo sarado, malhado, anda tudo Exato. bonitão. Justamente na minha vez de ficar velho, os camaradas têm que ficar sarado, rapaz. Pô, deixa ficar velho direito. Eu espero que quando chegar a minha vez, eles voltem a ser raízes, entendeu? Velho raiz, né, cara? Velho raiz, é isso que eu quero. Eu quero o meu rapé. Lembra do rapé que o pessoal põe no nariz para cheirar rapé? Sabe o que é isso? Eu não lembro. Era tipo de uma erva, alguma coisa assim que o pessoal colocava no nariz, cheirava e ficava espirrando. E aí o cara limpava o nariz com aquilo. Era um negócio nojento, cara. Nojento. Mas assim, a veiarada mesmo, de sítio, raiz mesmo, né? Mas esse daí eu não quero, não. Não quer? O que importa é o poder fazer isso. Isso. Não se você vai fazer ou não, né? Exato. É isso que tá. Ô, Lucas, eu já tinha ouvido falar que você tinha nascido em Santos, mas eu pensei que a pessoa que tivesse me falado tinha confundido com outras pessoas que eu conheço que também nasceram em Santos. Você nasceu lá e ficou até quantos anos? Nasci em Santos, me chamo Lucas e eu nasci no Hospital São Lucas, a minha mãe falou. São Lucas? Exatamente, perto ali da Ana Costa, com alguma rua que eu esqueci o nome, se é Carvalho de Mendonça, não lembro exatamente. Mas eu nasci em Santos, em 89. 5 de abril de 89. No século passado. Exato, faz tempinho. Faz tempo, século passado já. Isso não é uma coisa assim. E você acha que o ter nascido em Santos, já entrando um pouquinho para a personalidade, que você é um cara easygoing, um cara de boa, tranquilão assim, você acha que isso, de certa forma, moldou a sua personalidade? Porque você ficou lá até quantos anos? Você falou que nasceu em 89, mas você ficou lá até quantos? Exatamente, eu fiquei lá até... Eu tive uma saída quando eu tinha 18 anos, que eu fui pro seminário fazer um ano. Então você ficou lá até os 18, primeira vez? Até os 18 a primeira vez, fiquei um ano fora e voltei. Tá. Né? Voltei para ficar mais 2 e depois casei e saí novamente. Então eu fiquei até os 20 anos em Santos. Então você realmente é bem caiçara mesmo, não é? Exato. E assim, eu percebo que o pessoal lá em Santos, é muito legal ver essa diferença, né? Em Santos você vai na farmácia, na fila da farmácia, você já começa a conversar com a pessoa que está na frente e tudo mais. Quando eu vim para Campinas, aí você via para a fila da farmácia, você tentava puxar um assunto, já acabava ali o assunto. Né? Então é engraçado essa cultura diferente dos lugares. Campineira, né? É bem fechada. fechada. Acho que Santos tem essa característica. Mas eu creio que isso também veio de família.
De ser mais tranquilo? Do Ou Tutuí, seja, na verdade. Tutuí bastante comunicativo. Alguns deles. Os tutuís. Exatamente. Eu tenho um tio que é muito assim, que é o tio Carlinhos. Mas assim, em todo lugar tem um Tutuí espalhado. E lá ele é conhecido como Tutuí. Entendeu? Barato. Então assim, eu sou o Tutuí de Campinas. Mas o meu tio Carlinhos é o Tutuí de Itajaí. Enquanto o meu tio Beto era o Tutuí de Florianópolis. Então, o meu irmão onde está é o Tutuí de onde ele estiver. A minha irmã também, né? Era a Tutuí. E esse nome tem qual origem, você sabe? Japonesa, né? A família, parte do meu avô, veio para cá, foi para o Rio de Janeiro. E quando eles chegaram lá, o nome era Tsutsui, com um S, né? T-S-U, T-S-U. Tsutsui. E para ficar mais fácil de falar, eles tiraram o S na época e ficou Tutui. Mas na época passada, gente, água passada, Orkut tinha uma comunidade, os Tutui e Tsutsui do Orkut, do Brasil. Olha que legal. Então tinha um monte de gente lá, meus parentes que eu nem conheço, de muitos graus, piora um pouquinho. Como é que era o ambiente da tua casa? Eu sei que você nasceu num lar cristão, a gente até comentou isso daí na entrada. Como é que era o ambiente Você era o terceiro de 3 irmãos. Exato. Era o caçula. O caçulinha. E aí, como é que era? Lá em casa era muito bom, muito bom. Eu com a minha irmã do meio, a gente brigava muito. Né? Como bons irmãos. Como bons irmãos. Eu e a minha irmã, a gente brigava muito. Mas eu e meu irmão mais velho, a gente era bem parceiro. Só lembro de uma vez, assim, de que ele tenha me batido, né? Mas até não foi uma coisa... Até pensei assim, ele deve ter tido um surto do nada. Ele voltando da aula de judô. Ele me deu um golpe lá que eu fiquei sem ar, né? Ele testou um golpe. Exatamente. Você, né? Ele falou, nossa, eu queria dar um impom top, assim, quando chegasse. E eu pulei nas costas dele, ele estava chegando. Eu lembro que eu estava fazendo aquela brincadeira de criança, que assim, aí ele chegou, eu pulei nas costas dele. Aí ele aproveitou, me deu um golpe, eu falei, fiquei sem ar. Foi a primeira vez, a única vez que eu lembro assim do meu irmão. Mas marcou, porque eu perguntei para você como é que foi a sua infância, você tá falando, olha, é Marcos, né, o nome dele? Marcos, só para você lembrar só, você marcou a infância do moço aqui, tá? E aí, assim, o nosso relacionamento foi muito, muito bom. Mas meu irmão era um irmão mais velho, né? Então, às vezes eu brincava com ele, cara, você não é meu pai? E ficava falando aquelas coisas, né? Mas sempre foi cuidou bastante de mim, né? O meu irmão, ele é uma pessoa muito família. Então, ele desde cedo está sempre preocupado com a família como um todo. Tanto é que acho que uma das primeiras... Ele foi estudar num curso técnico, uma época, no Senai, em São Paulo. E aí, o dinheiro que ele recebeu, ele comprou um micro-ondas para nossa casa. Então, assim, o que um cara vai fazer com o seu primeiro... vai comprar alguma coisa para ele, vai comprar... Ele comprou um micro-ondas para casa. E assim, pasme, esse micro-ondas funciona até hoje na casa dos meus pais. Olha que legal, cara. Esse micro-ondas funciona e funciona bem até hoje na casa dos meus pais. A minha irmã, o meu irmão me influenciou na música, mas a minha irmã é uma pessoa muito generosa. Então, ela está sempre preocupada, né, com o outro. Assim, eu lembro quando a gente saía na infância, meu pai... eu fui o caçula, eu já nasci mais na época das vacas magras em casa, né? Então... Geralmente é sempre assim, né? Exatamente. Geralmente mas aí eu lembro azar, assim da minha irmã, a gente saía, meu pai, a gente estava lá, a gente ia a pé pro Gonzaga, né? Sim. Ele morava no Canal 2, vai lá pro Gonzaga, vai passear. E aí eles davam assim, R$10 para cada um. E aí facilmente eu lembro disso, de uma vez a minha irmã pegou assim, eu quero que, pode usar os meus, né? Então pode usar os meus R$10. Né? E ela continua sendo essa pessoa, né? Que então barato, cara. ela tá morando aqui perto da gente agora, aqui em Campinas, e é assim... E ela estava falando, mas por que você demorou? Não, porque tinha uma pessoa ali no mercado, aí eu vi, ela estava assim, então fui lá comprar coisas para ela. Então, assim, eu tenho influências boas dos meus 2 irmãos. Hoje a gente está mais velho, então não precisa ficar mais se batendo, né? É totalmente diferente, né? Inclusive, nas coisas que existem divergências, simplesmente a gente afasta um pouquinho naquele momento e tudo bem, né? A gente não tem mais por que ficar... Com certeza. E aí foi um lar muito gostoso. Meu pai Por isso que eu falo que, assim, pode ser genético, a parte da família e parte da mãe. Meu pai é mais fechadão. Meu pai veio de Recife. A minha mãe nasceu lá em Santa Catarina e eles se encontraram em Santos. A origem japonesa veio por parte do seu pai ou da sua mãe? Da minha mãe. Da sua mãe. Da minha mãe. O meu avô era pescador. O avô do Tom era pescador. Então, meu avô estava no entreposto, aí trabalhou... Aí ia para Santos, para o Porto... E aí ele conheceu minha avó numa dessas viagens a trabalho a Santa Catarina. Olha só. Né? Mas depois eles casaram e foram morar em Santos. Né? E há um tempo atrás foi muito legal. O meu avô era alguém... Ele não teve a educação formal, mas ele era muito educado. Ele era muito cavalheiro.
Ele é muito querido, assim. Vou falar um pouco menos dele, senão eu vou ficar chorando aqui. É verdade? Te emociona até hoje falar sobre ele? Me emociona falar muito da nossa família. Eu gosto de falar da nossa família. É uma família muito gostosa, assim, da gente, do nosso convívio e tudo mais, né? Uhum. E aí o vô, esses dias, a avó me mostrou uma carta dele. Uma carta dele, ele escreveu para elas, né? Oi, querida, tá? Hoje descarregamos tantas caixas de camarão, tantas caixas de peixe. Então ele mandava para elas essas cartas. Então, assim, tão legal. Uma forma de manter um contato, Sim, né? mas tão queridos, Sim, né? E sim. ele era assim mesmo na nossa vida, né? Eu lembro quando eu ficava de férias, o vô vinha do sul, pegava a gente de ônibus e me levava pra lá, né? Ele vinha aqui pra buscar a gente, pegava o ônibus e eu ficava lá 3 meses em Santa Catarina. Era Legal, terrível. é. Terrível. Ninguém queria, imagina, ficar lá na praia, né? 3 meses lá perto de Floripa. E nessa época vocês frequentavam que tipo de igreja? Uma igreja tradicional, reformada? Era uma igreja tradicional, porque era uma igreja presbiteriana. Aham. Eu nasci nessa igreja, Uhum. Igreja Presbiteriana Independente de Getsemane. Uhum. E até os meus 20 anos de idade, Uhum. eu fiquei nessa igreja, né? E eu lembro que quando na adolescência eu tinha amigos que iam em outras igrejas e eu falava assim, mãe, posso ir na igreja tal? Porque vamos fulano... Não, você vai na nossa igreja. Nossa família vai nessa igreja. E eu nunca fui em outra igreja. Uhum. E foi sempre muito bom, né? Eu não queria ir em outra após Era, eu tinha um era amigo. satisfatório, estava tudo bem, tudo tranquilo. Exato. Mas a nossa igreja, a Presbiteriana Independente de Getsemane, é tradicional e ao mesmo tempo uma igreja bem ativa, bem viva, avivada, assim, né? Uhum. E nós tivemos... Nossos anos lá são lembrados com muita saudade. Nessa época era uma comunidade menor ou era uma igreja maior? Sempre uma igreja, assim, acho que uns 300 membros, mais, às vezes mais, vezes Mas as menos. famílias se conhecem, tem uma Nossa, integração. conhece todo mundo, né? Aham. Conhece todo mundo. Mais pra frente a gente vai falar um pouco quando você me perguntar sobre o chamado sobre essa igreja. Aham. Bora lá, vamos caminhar então. Indo um pouquinho para frente na sua história, só para poder entender, a multimídia, ela ocorreu primeiro ou a teologia aconteceu primeiro? A teologia, Teologia aconteceu primeiro? primeiro. Olha, então vamos lá. Então já vamos entrar nesse caminho. Primeira coisa, eu quero saber o teu contato com a música. Você me disse, em um bate-papo fora do ar, que aconteceu quando você era jovenzinho ainda. Muito novo. Era muito legal. Nessa fase, eu era bem novo, meu irmão saía para estudar, voltava só à noite, e o meu irmão queria ter a independência dele, então a gente tinha um quarto, que era eu e a minha irmã, Uhum. e o meu irmão pediu para ficar no quarto de empregada. Uhum. E aí o quarto de empregada do meu irmão sempre foi um quarto bem organizado. Uhum. Ele deixava bem legal. Uhum. Colocava as prateleiras e aí ele colocava as disqueteiras, né? E vários CDs. Uhum. E ele tinha um sonzinho lá. E ele tinha um violão também. Eu ficava escutando as músicas dele, os CDs que ele tinha, que era assim, eu sou uma pessoa, eu amo música. Uhum. E eu sou muito eclético, eu escuto todos os tipos de música. Uhum. Né? Você teve há pouco tempo aqui o João Alexandre, né? Uhum. Que é uma referência para nós de música. Meu irmão tinha os CDs do João Alexandre, eu gostava do João Alexandre. Uhum. Mas meu irmão tinha os CDs do Oficina G3. Uhum. Eu gostava do Oficina G3. O meu irmão tinha o CD duplo ao vivo do Djavan. Eu gostava do Djavan. Então era muito engraçado. Eu ia para as festas de aniversário, tinha uns karaokês. Uhum. E aí, o que você vai cantar? Eu, Djavan. Aí os caras, essa criança vai cantar Djavan. Novinho, super Novinho. Novinho. As pessoas, nossa, esse menino vai cantar Djavan aqui. Que eu gostava muito dos CDs, né? Então, aí eu pegava o violão do meu irmão, de ouvido, nunca fiz aula, e ficava tentando pegar alguma coisa assim, né? Das notas e tal. E aí a banda Resgate também, que é gospel. Então, fui aprendendo. Aí meu irmão tinha revistinhas de tocar, tal. Eu pegava as revistas e tentava fazer as notas. Né? Então, depois que eu aprendi algumas poucas notas, aí eu comecei, poxa, por que eu não tento tirar de ouvido algumas coisas? Eu comecei a testar tirar de ouvido. Uhum. Então, eu nunca fiz aula de violão, nunca fiz aula de bateria, nunca fiz aula de guitarra, mas às vezes eu consigo fazer algumas coisas de ouvido. Né? E aí, por causa da igreja, né? Você estava lá na igreja e foi quando eu comecei, do nada, com a música muito assim, né? O meu irmão incentivando, meu irmão ministrava, né? Era voluntário no som da igreja. Uhum. E ele me levava no ensaio. Aí, no ensaio, o baterista, que era o nosso amigo, Jairo, até meio triste, assim, o Jairo, ele desapareceu. E nunca mais ninguém ouviu. Faz uns 4 anos. Uau. Lá em Santa Catarina. Meu irmão procurou ele por muitos lugares.
Não se tem notícia do Jairo. Mas o Jairo, quando eu tinha 13 anos, eu estava na igreja, ele, cara, toca essa música aqui no ensaio. Aí eu toquei a música na bateria do ensaio, eu tinha 13 anos e tal. Aí eu falei, pô, legal, pensei, é legal. Aí quando foi começar o culto, ele, cara, toca essa música. Eu não toca aí, senta aí. Aí eu toquei a música na igreja. E foi assim que eu entrei no Ministério de Louvor. Com 13 anos, Com 13 anos e ninguém... Eu não tinha falado que queria entrar, eu simplesmente fui lá, o rapaz me falou pra eu tocar. Você estava no mundo, né? Você estava junto. E aí né? eu toquei, e aí a partir daquele dia, você quer entrar no Ministério? Então entra no Ministério. E quando é que você começou saiu da bateria e foi pro violão? Quando é que você começou a cantar? Com qual idade? Você lembra mais ou menos? Demorou bastante, viu? Pra Demorou? começar a dirigir louvor, cantar. Não, dirigir acho que demora um pouco mais, mas assim, para ser um backing ou alguma coisa assim? Não, cantar, eu cantava, mas assim, o que eu mais gosto de fazer é tocar bateria. Sério? Eu não sabia disso. Mais uma coisa que eu estou conhecendo. O que eu mais gosto é tocar bateria. É porque assim, exatamente, aí quem tá perto de mim que sabe disso são... a gente vai chegar lá, né? Mas onde eu fui pastor durante 15 anos, né? Então os adolescentes, os jovens sabem que eu gostava muito de tocar bateria. Aí nos acampamentos eles separavam o tempo. Tuts, você quer tocar bateria, esse, né? Vai lá, aí eu me fazia nos acampamentos. Porque aí eu ia tocar bateria e era uma delícia, né? Tocar bateria. Todo o contato que eu tive com você, para que você que está assistindo a gente aqui talvez não saiba, nós congregamos juntos no mesmo local. E ele, já adiantou um pouquinho já, ele pastoreava nessa época que eu estava na igreja junto com ele, no grupo de jovens, né? Pastoreou vários grupos, sendo grupo de jovens também. Então não tinha tanto contato. Quando eu tinha contato com ele, era no culto principal. No culto principal você estava dirigindo louvor com o violão. Sim. Então se alguém me perguntasse, antes desse bate-papo aqui, qual é o instrumento preferido do Tutuí, com certeza é o violão. Pois é, mas é a bateria. Teria errado a pergunta de 1 milhão. Teria errado na pergunta de 1 milhão. O Tuts também é uma das formas carinhosas de chamar ele, para as pessoas que não fazem parte do círculo íntimo, mas que fazem parte um pouquinho mais do íntimo. Não, e já conheceu, né? Conheceu, já fala assim, qual é seu nome? Né? Agora eu estou começando um outro trabalho, né? Em um outro lugar, totalmente novo. Então eu falo assim, gente, meu nome é Tutuí. Tem quem fale Tutuí. Inclusive eu falo errado Tutuí. Quando as pessoas perguntam. E começando com o T eu atendo, entendeu? Tá tudo bem. Por exemplo, eu preguei esse sábado passado para a nova geração dessa outra igreja, que eu não vou ser o pastor de nova geração, mas preguei lá para eles. Né? Eles falam assim, cara, já que você está chegando aqui, pô, prega pra gente. Eu falei, então tudo bem. Aí eu preguei no sábado, aí no domingo passou um dos adolescentes... O pastor Tatuí. Eu falei, oi, querido. É isso aí. Tatuí, Tutuí. Começou com tá teu atendo, beleza. cara. Se a sonoridade bateu, tá tranquilo. Exato. Tá então beleza. a Tuts é ótimo. Porque o Tuts não tem como errar, né, cara? Não tem. Cara, é musical Tuts, também, né? Tuts. Ô, Tuts, vem cá um pouquinho. Pronto, é Tuts. É bom. Bom, você vê que a musicalidade tá na vida do camarada. Tá tendo nome, né, cara? Tá tendo nome. Você, quando era jovem, em que momento... você percebeu que você tinha algum chamado? Porque assim, cara, sua família tinha pastores? Tem. Eu tenho um tio bisavô, tio Davi, pastor. E os meus tios, o tio Carlinho e o tio Beto, apesar deles não terem se tornado pastores de fato de uma comunidade e cuidar e trabalhar com isso, o tio Beto fez seminário, o tio Carlinho também, né? E o tio Carlinho hoje é pastor lá em Itajaí, numa igreja pentecostal. Então, assim, eles sempre estiveram envolvidos, né? Pelo menos nesse sentido. E aí, outros parentes mais distantes também. Mas o meu chamado, assim... na verdade, meus pais sempre me incentivaram bastante nas coisas da igreja, né? Como eu nasci nas Vacas Magras, onde estava um período assim mais nebuloso financeiramente... uma outra coisa do que as pessoas sabem é que eu sou meio roleiro, né? Compra e venda total. Compra e venda total, O pessoal do mais novo não vai saber, mas é o Primeira Mão em pessoa, né? Exato, o Primeira Mão tinha esse jornal. Eu conheci. Mas como eu nasci nessa... O pessoal acha que eu comecei a vender coisas agora, né? Mas assim, o pessoal fala, cara, você gosta disso? Eu falo, não, cara, eu vendo mais por necessidade, né? A gente quer trocar de carro, a gente tenta vender o nosso, porque se a gente for na loja deixar, você perde muito dinheiro e compra um mais caro, né? Então, mas as pessoas acham assim, nossa, tu é roleiro. Eu falei, gente, sempre. Porque eu nasci nas Vacas Magras. Então, assim, tinha excursão da escola, eu não tinha dinheiro para ir na excursão da escola.
Então, o que eu fazia? Eu falei, mãe, eu posso vender umas roupas? Aí minha mãe, pode, filho, olha essas daqui e tal, isso aqui. Então, até, não sei, difícil da tia assistir, mas tia Zaira, a tia Zaira comprava essas roupas de mim na igreja. E aí eu vendia essas camisetas, e aí a tia Zaira falou, querido, eu fico, porque as camisetas estavam em bom estado, estavam bem novas geralmente. Aí eu consegui o dinheiro da excursão, por exemplo, pro Play Center, pro Hopi Hari na época, né? Mas isso aí eu tinha o quê? 12 anos, né? Já aprendendo a se virar mesmo. E aí eu vendia, e aí a minha tia Márcia, que até hoje é uma mantenedora nossa, do nosso ministério, que assim, eu falo com os amigos sobre as histórias da tia Márcia, e falo, cara, me apresenta tua tia, eu também quero essa tia, né? E aí a tia Márcia, quando, conseguiu o dinheiro, a tia Márcia, eu pago o lanche, né? E por quê? Porque era uma fase bem apertada mesmo. E aí o meu pai, o que ele não media esforços, acampamento da igreja, né? As coisas da igreja. Então, assim, as outras coisas, escola, não. O supérfluo eram as outras coisas. Prioridade. A prioridade era a igreja. Igreja. No acampamento, você não vai deixar de ir no acampamento. O pai se vira para bancar o acampamento, né? Então, era assim, né? Então já foi sendo inculcado na sua cabeça. Nessa importância. E aí um dia eu participei, eu ia de férias pro sul, lá pra casa dos meus avós. Cara, todas as férias era a casa dos meus avós no sul. Todas as férias. Eu entrava de férias, mãe, eu quero ir amanhã pro sul. Era pra Itajaí mesmo ou não? Não, era Governador Celso Ramos. Não é um que é uma cidade, praia, né? é um lugar de praia. Tem praia? Tem 60 praias por aí. Olha. E eu queria ir pra lá por quê? Porque eu era de Santos, cidade maior, eu ia pra lá, eu ficava livre. Eu tinha 10 anos, mas eu era independente. Eu saía de casa 10 da manhã e voltava às 11 da noite. Eles, onde você comeu? Fui comer na casa dos amigos. Tá tudo bem, tudo tranquilo. Tá tudo bem, tal, era muito gostoso. Então, aí teve uma época que os amigos de Santos falaram assim, pô, cara, passa alguma férias com a gente. E o pior, né, cara, porque essa fase que a gente é mais novo, tu vai pras férias no sul e tu volta 20 centímetros a mais. Cresce pra chuchu, né? Você volta totalmente diferente. Era engraçado isso, né? Porque você passava 2, 3 meses fora, né? E aí eu ia pra lá. E aí, lá no sul, em 2001, os meus amigos foram num acampamento da Jocum, que era o King's Kids. Não sei se você já ouviu falar. Não. Mas era como se fosse uma campanha de evangelismo. A Jocum é Jovens com uma Missão, é uma missão evangélica, né? De missões. E aí eu fui lá para esse acampamento. Fiquei 1 semana. E aí esse acampamento você fica de segunda a sexta-feira com treinamento na área de teatro, música, pantomima. Tu sabe pantomima, né? A questão do teatro. Eu muito sei, mais com talvez música, o pessoal né? não sabem. Acho que é bom você até explicar, porque tem muita gente Exatamente. novinha aí que não sabe o que é. Aquele teatro mudo, você tem uma música e você faz como se fosse uma interpretação, né? Sem falas, né? E aí a gente faz esse treinamento durante 5 dias e o final de semana a gente sai na rua para evangelizar. A gente faz as apresentações e quando tem gente de fora a gente evangeliza e tal. E faz isso também em igrejas para ser diferente, né? E aí eu fiz isso. E aí foi muito marcante porque representativamente na sexta-feira, depois que você ensaiou tudo, e aí são pessoas que vêm do Brasil inteiro para esse lugar. Era uma junção nacional, não era uma Era coisa nacional, local. não era só local. Entendi. Por exemplo, lá eu encontrei um amigo de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Entendi. Tal. Geralmente mais pro sul do pessoal que o pessoal das regiões mais próximas. Isso, né? mais próximas, mas assim. Podia ser de qualquer lugar. De qualquer lugar. Tá. Chamava Campo Inverno. E aí a gente foi. E eu lembro que foi muito marcante para mim, porque na sexta-feira a gente fazia a apresentação toda que a gente ia fazer nos lugares. E falei assim, gente, agora chegou a nossa apresentação mais importante, né? Eles colocavam 3 cadeiras, né? O Pai, Filho e Espírito Santo, como se fosse assim. A gente vai dedicar tudo aquilo que a gente fez durante essa semana inteira a Deus. E a gente fazia sério, né? Porque a gente não tinha... a gente não pensava, cara, é para Deus que a gente tá fazendo. E aí quando chegou no final, que a gente apresentou tudo, aí foi um momento assim de... A gente chorou bastante. Muita oração. Foi muito marcante. Foi impactante para mim, né? Foi muito de Deus. Eu lembro daquilo com um carinho e sabe? Muito grande. Então, acho que a minha mãe, ela sempre orou o seguinte: filho,
Eu oro para que você tenha experiências com Deus. Eu quero que você tenha experiências com Deus. E nessa viagem, eu tive experiências com Deus, né? Não, eu queria saber, assim, neste evento especificamente, você se sentiu chamado? Não, mas eu tive experiências com Deus e eu gostei. Entendi, entendi. Você tinha uns 12 anos, porque foi em 2001, você Exato. nasceu em 89, e teve essas experiências. Aí, Foi muito bom. E aí depois, no ano seguinte, ou 2 anos depois, em julho também, eu fui visitar a minha avó por parte de pai em Recife. E aí lá em Recife, a minha avó pagou para eu ir no acampamento Palavra da Vida, em Paudalho, lá, que é Recife, uma região ali nas cidadezinhas ao redor. E aí nesse acampamento do Palavra da Vida, eu já estava um pouco mais velho, e aí teve uma noite que eu chorei demais, assim. Eu não sabia, assim, o rapaz, o meu conselheiro, falou, cara, por que você está chorando? Cara, não sei, mas Deus falou comigo, eu não consigo parar de chorar. E aí eu tava chorando e tal. E aí eu saí de lá, quando eu voltei pra casa porque eu tava na casa da minha avó em Recife, mas eu voltei pro Santa Catarina. O meu pai tinha conseguido um voo, né? Eu falei, mãe, eu quero estudar no PV. E eu senti um desejo de voltar e estudar lá. Aí minha mãe falou assim, filho, a mamãe orou para que você tivesse experiências com Deus, então se é isso, que Deus abençoe, né? E isso era em Recife. Não, eu quero estudar aqui em Recife, mãe. Não quero, eu quero ir para cá, para vir para o PV Recife. E aí, nesse período, então, tinha que esperar ainda fazer o ensino médio e tudo mais, né? E aí eu fiz o ensino médio. E aí no ensino médio, eu participei de retiro vocacional no Palavra da Vida em Atibaia. ok. Que você passa 3 dias lá como se fosse um seminarista. Tem. Mas eu falei assim, vou fazer o retiro vocacional porque eu tô aqui em Santos e Atibaia é perto. Mas eu quero estudar no PV Recife. Eu quero para lá para cima. Aí em 2007, quando eu poderia ir para o PV Recife, o Instituto Bíblico no PV Recife fechou e os alunos de Recife vieram para São Paulo. Em Atibaia. Em Atibaia. E aí eu fui para Atibaia. E aí eu fui para o seminário em Atibaia. Tenho saudades de pesar 2 dígitos, né? Fui para lá. Já pesei 2 dígitos. Eu já pesei 2 dígitos, né? Quando nasci. Não, quando nasci eu acho que era um só, acho. Mas eu fui para Atibaia nesse tempo e aí foi muito bom em Atibaia. E aí o meu pai numa viagem, eu fazia ministério, naquela época você fazia o Projeto Marcos, né? Não era o CLD, hoje é o CLD onde eu estudei, né? Mas o Projeto Marcos você ficava lá uns meses interno e depois de final de semana você faria ministério em outros lugares, né? E eu fui fazer ministério numa congregação da minha igreja em Santos, que era num bairro mais afastado. E o meu pai que bancava isso. Meu pai, não, vem pra cá, a igreja me dava, podia me dar alguma ajuda de custo, mas meu pai que bancava tudo. Meu pai bancava o seminário e também a minha volta pro ministério, né? Nessa congregação. Depois de um tempo, meu pai perguntou, e aí, filho, o que você vai fazer ano que vem? Aí eu falei assim, pai, eu quero continuar no seminário. Aí meu pai falou, não, você vai fazer uma faculdade. Aí eu, não, pai, pensa em fazer... Não, você vai fazer uma faculdade. Aí eu, então eu vou fazer uma faculdade. Porque até antes do seminário em si, eu tinha percepções de faculdades. Eu gostava de educação física, arquitetura, que mais? Até medicina, mas quando eu penso assim, eu acho que não entraria, misericórdia, né? Pessoas estudando 6 anos, imagina eu, né? 6 anos de faculdade. De faculdade. Não, fora os 6 que para entrar na faculdade. E depois, exato, são 6 para entrar, depois vai ser para para fazer, então. Mais a residência, dependendo do que você for fazer. E hoje, então, tá mais difícil de entrar. Mas, até assim, era variado. Porque, assim, edificações eu gostava muito, e arquitetura eu gostava muito por causa dos jogos da época, que era o The Sims. Né? Eu amava fazer aquilo ali, eu tirava foto, imprimia e mandava meu pai, olha a casa que eu fiz. Eu gostava muito, né? E aí educação física porque eu sempre amei esportes, né? Como eu disse para vocês, eu já fui leve um dia, né? Eu gostava muito de jogar todas as coisas, né? E, assim, jogava ok todas, né? Você é um não era o Neymar, esportista. não era o Neymar, mas...
Mas ali a região de Santos geralmente traz pessoas, Isso, né? eu não era o Neymar, mas também não era o último a ser escolhido, Entendi, né? entendi. Sempre ali, entre o terceiro e tal, já dava para escolher, Entendi, em algumas ocasiões. Mas aí, essa educação física e tal. E aí eu fui pro seminário. Só que depois do seminário, quando meu pai falou, cara, que faculdade? Eu falei assim, eu vou pensar numa faculdade que dê pra usar na igreja. Você já pensou em conexão? Exato. Quando eu falei, não, beleza, vou fazer uma faculdade, mas... Beleza, eu entrei no site da universidade, Universidade de Santa Cecília, lá em Santos. Eu entrei no site e fiquei lendo cada curso. Este curso, este curso, eu lendo aí quando esse produção multimídia, este curso está ligado às áreas digitais, não sei o que, eu falei assim, cara, eu acho que isso daqui vai ser bom para a igreja no futuro. Aí eu coloquei esse de primeiro e coloquei administração de segundo, porque administração qualquer coisa Cabe em qualquer lugar. a gente cabe fazendo também. Eu vou ter que administrar uma igreja, quem sabe. E aí eu passei no vestibular, né? E eu comecei a fazer produção multimídia. Nossa, na primeira aula eu falei assim, meu Deus, eu vou usar muito isso na igreja. E eu fiquei contente com isso, né? Mas eu lembro dessa conversa com meu pai que foi muito marcante. Porque o meu pai falou... Meu pai é bem durão. Né? Sempre foi durão. Não, tal. E lá de Recife e tal. Aí nesse dia a gente tava almoçando. E a gente tava comendo só eu e ele. Não, pai, quer que você faça uma faculdade? Não, eu falei, não, tá bom, pai, então eu vou fazer uma faculdade. Aí meu pai, peguei ele meio lacrimejando assim, eu falei, nossa, pai, tá tudo bem, eu vou fazer a faculdade, fique em paz. Eu nunca vi meu pai chorando, tá chorando. Aí o pai falou, não, filho, sabe o que é? O pai vê alguns missionários passarem por dificuldades. E eu sei que Deus que sustenta. Mas eu queria que você tivesse uma outra oportunidade. Se acontecer alguma coisa, que você tivesse uma oportunidade. E eu falei, não, tudo bem, pai, eu vou fazer isso. Só que no final do ano, o meu pai perguntou, e aí, filho, o que você vai fazer? Eu falei assim, não, você falou que ia fazer a faculdade? Vou fazer a faculdade. Ele falou assim, não, se você quiser continuar o seminário, o pai te abençoa. E eu falei, pai, o que você me aconselha? Ele falou assim, eu aconselho você a fazer uma faculdade, mas eu te abençoo se você quiser ficar. Eu falei assim, pai, eu acho que eu prefiro seguir o seu conselho, né? E aí, até então, quando eu segui o conselho, eu não fazia ideia de como era o curso. Quando começou o curso, eu falei, nossa, eu vou usar muito isso aqui, né? E aí foi assim, porque eu fiz a produção multimídia. Pode falar. E você não tinha nem ideia do que ia se transformar isso hoje, em dia 2025, né? Eu não faço ideia, sabe por quê? Porque a minha turma era a segunda turma do curso, não tinha nenhuma turma formada ainda no curso. Cara, que coisa doida. Porque hoje em dia não se fala em outra coisa. Sim. Hoje é a principal ferramenta de comunicação da maioria das igrejas, né? Rony, é muito louco isso. Aquela turma, eu creio que Deus foi dirigindo aquilo também. Porque eu não tinha nem condições de vislumbrar o que ia acontecer. Mas eu entendi que aquilo ali ia ser usado, ia ser muito útil, mas não tinha nenhuma turma formada ainda. Eu entrei, eu era primeiro ano, tinha a turma do segundo ano que ninguém formou. Foi a primeira turma que formou, eu fui a segunda turma que formou. Sim, poderia não ter nem passado no MEC, poderia nem ter... Eu fui a segunda turma que formou. Hoje o curso acabou, depois de não sei quantos anos, por quê? Porque a falta de apoio lá, tal, não sei o quê. Mas ele formou muita gente por mais de 10 anos. Sim. Por mais de 10 anos. Várias pessoas da igreja, eu fui o primeiro a começar, mas pelo menos 2 pessoas fizeram o curso que eu fiz. E uma pessoa muito querida, amiga nossa, Michele, ela fez o curso, encontrou o marido dela nesse curso. Eles se casaram e hoje eles estão na igreja na Getsemane, né? Mas eles têm uma produtora. Olha só, que interessante. Né? Que faz vídeos de casamento, aniversários, mais casamento, a área deles. Então, assim, foi muito louco isso. E aí eu trabalhei na igreja. Depois, no meu segundo ano da faculdade, aí eu fui trabalhar na área de comunicação da igreja, lá na Getsemane, antes de voltar para o seminário. Mas o que é interessante é que você é uma pessoa que tem um planejamento estratégico bem definido, porque você cresceu numa situação difícil financeira, fez para que as coisas acontecessem na direção que você estava seguindo, mas a gente percebe que a tomada de decisão da faculdade foi uma intervenção mais de Deus, a percepção que eu tenho, do que uma decisão sua, que trouxe você para onde hoje você está.
E isso conecta muito com o momento que você também está hoje, que a gente vai conversar daqui a pouco. É por isso que é muito louco. A gente foi voltando às coisas e... Mas Elas, são ferramentas, né? Tá tudo na bagagem. acho que as pessoas vão entender melhor daqui a pouquinho, porque o Lucas, chamar ele de Lucas é até estranho, né? O Tutui, o Tuts, ele está no ponto de virada. E ponto de virada, você fala, meu, o que esse cara está falando de ponto de virada? Até agora é uma história doida que a gente está contando, mas não tem nenhum ponto de virada. Calma aí que você já vai entender já qual é o negócio. Porque a gente estava conversando aqui até com as câmeras desligadas, percebendo assim que existe um lapidar de Deus, uma construção de Deus, como se Deus estivesse preparando ele para algo. Esse algo já existe, a gente acredita na soberania de Deus e como a gente brincava aqui, olhando agora para essa mesa aqui, é como se a nossa vida estivesse na mesa e Deus está fora, né? Ele é o alfa e o ômega. Ele consegue enxergar até da nossa livre agência o que nós vamos escolher. Ele olha e diz, vou trabalhar aqui, vou fazer aqui, eu sei como é que eu vou cooperar com a vida dele, né? E o Senhor coopera, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, estamos falando com uma pessoa que ama a Deus. Ô Lucas, e já evoluindo um pouquinho, você fez o seminário, só que no seminário você não me falou se houve algum momento que você falou assim, eu preciso fazer isso. Não foi uma coisa assim, eu acordei e falei, eu preciso fazer seminário, eu preciso porque eu quero ser um pastor? Não aconteceu isso? Não, a princípio eu sabia que eu queria ir pro seminário. Tá. No primeiro ano. Tá bom. Depois do primeiro ano, eu falei, não, eu quero trabalhar na igreja. Mas o trabalhar na igreja era ser pastor, é isso? Tá. Na época, ser um pastor de música, talvez. Você queria ser da área de música. Isso. Na época aí já estava um pouco mais direcionado a esse respeito. Tá. Porque eu atuo na área da música, então seria natural, né? Isso. Eu até falei para você, antes também da gente abrir as câmeras, e aí colocando vocês no nosso bate-papo, às vezes vale a pena até gravar o off-record do que o on-record, né? Porque assim, é muito legal as conversas que a gente tem. Que você tem uma alma artística, né? Eu percebo que essa alma artística, ela faz com que algumas percepções venham à nossa mente. Por exemplo, você é uma pessoa super carinhosa, você é uma pessoa que tem uma visão diferente das coisas, uma visão lateral das coisas. Inclusive, só para poder mostrar para você que está assistindo aqui, você não é objetivo, direto na pergunta que eu faço para você. Você sempre faz um pano de fundo para eu poder entender melhor. Você traz a resposta, mas não a resposta de uma forma direta. Você pinta um quadro diferente. Pessoas que têm essa alma artística fazem isso desta forma. E isso tem a aptidão para música, tem a aptidão para pinturas, para as artes de uma forma geral, é isso que acontece. E são pessoas mais sentimentais, elas tendem a ser mais sentimentais, elas expressam isso com seus sentimentos. E isso é muito lindo, porque as pessoas que a gente tem convidado aqui, algumas das pessoas, sendo o João Alexandre uma delas, que veio aqui, ele transpira música. É uma coisa assim, não tem como você não perceber um dom, um talento, não tem como. Você enxerga aquilo nítido nas pessoas. E às vezes você consegue fazer uma pessoa ter uma boa educação musical e ele consegue executar bem uma música, mas ele não consegue transpirar a música, ele não consegue colocar sentimento na música. E a percepção que eu tenho sobre você é que se você cantar parabéns, muito possivelmente alguém chore do teu lado. Não porque foi mal contado, mas é porque a pessoa sente, sabe aquela história, fala, meu, o que tem de diferente? É meio molhado diferente. Dá para enxergar um pouco isso, eu tô testemunhando isso para você. Como é que foi a ideia de vir para Campinas e como é que foi esse desafio de assumir uma nova igreja, saindo lá de Santos? Eu estou pulando fases, porque é claro que você se casou. Eu queria saber se se casou antes, se casou depois de vir para cá. Explica um pouco para a gente aí. Quando eu fiz a faculdade, eu fiz o seminário 1 ano, depois meu pai incentivou, fiz a faculdade. Me dei muito bem na faculdade, fiz grandes amigos na faculdade. A gente não se vê agora, mas sempre que a gente se esbarra pelas redes sociais, a gente se comunica. Isso é muito legal. O meu grupo de trabalho lá foi muito gostoso, né? E quando dá, a gente está em Santos, a gente tenta se reunir. Faz um tempinho que a gente não se reúne, mas foi muito gostoso quando a gente o fez. E quando eu voltei para o seminário, já voltei casado. Eu falei para Dani, estava pensando em voltar para o seminário assim que terminar essa faculdade. Acho que foi o pedido de casamento menos romântico
que já ouvi. Mais prático, direto. Eu falei assim, amor, funcional. acabando a faculdade, eu penso em ir pro seminário. Ela, ai, amor, que legal. Mas eu quero ir casado. Aí ela, como assim? Eu falei assim, não, com você, né? Mas isso você falou, obviamente, ajoelhado. Exato, alguma coisa. Não, tô pensando em ir casado, né? Uma carinha assim, né? E aí ela começou, ela tava no seminário. Ela também estava? Ela tava no seminário, eu tava em Santos e ela tava no seminário. Entendi. Então, ela já tinha concluído a faculdade. Entendi. E ela fez o inverso que você. Entendi. Ela queria ir pro seminário, não foi. Entendi. Aí quando concluiu a faculdade, ela foi. Aí eu tava fazendo a faculdade, ela já tava no PV. Vocês inverteram. Exatamente. E aí eu pensei em casado, quero voltar casado. Aí ela assim, poxa, vamos aí, né? Vamos orar. E esse negócio da determinação, né? E da coragem só por Jesus, né? Porque fui pedir ela em casamento pro pai dela, eu tinha 19 anos, né? E pensando assim, meu Deus, né? Você casou com 19 anos? Eu casei com 20. Cara, eu pensei que eu tivesse casado cedo. Eu casei com 22 anos de idade, a Lucimara tinha 19. Você tinha 20 anos de idade? 20 anos. Rapaz, E aí eu falei com o meu sogro, né? E aí foi engraçado quando eu fui pedir a mão dela, né, pro meu sogro. E aí quando eu voltei pra casa, né, minha mãe tava em casa, eu tava assim. Aí eu fiz uma cara meio triste. O que foi, filha? Não deu, né? Aí ela assim, ai, filho, eu sinto, tá? Não, mãe, eu vou casar, mãe. Ela, meu Deus, meu filho vai casar. Tipo, eu tinha 19 anos pra 20, né? E aí eu casei no final de janeiro de 2023, de 23 de 2010, com a Dani. A gente se casou e foi pro seminário, casados, né? E a ideia era, nossa igreja que enviou, a ideia que a gente estudasse para eu vir e ser o pastor de música da igreja. Sim. Já no plano. Em Santos. Em Santos. Acabou que no final de 2010, a gente acabou não voltando para fazer ministério em Santos em 2011 e não aconteceu de dar certo o convite de ser pastor de música em Santos. Então, em 2011, a gente já sabia que quando saísse o seminário, quando eu já ia me formar no seminário no final de 2011, que eu tinha feito uma parte solteiro e voltei casado já mais pra frente, né? Então, em 2011, quando eu me formei no seminário, a gente fala assim, nossa, amor, agora Deus que vai falar, né? Onde a gente vai Estamos e tal. por conta do Senhor. E aí, graças a Deus, a gente teve bons convites. E aí tinha uma igreja que chamou a gente pra ser pastor de música e também de adolescentes. E também da área de comunicação. As coisas convergiram. Todas elas estavam juntas, né? Adolescentes eu nunca tinha pensado. Mas comunicação e louvor era da área. Já tinha formação para isso. A outra igreja, eu recebi 3 convites. A outra igreja era para jovens, como um todo. Ministério Jovem como um todo. Mas era de amigos muito queridos nossos. Esse era o nosso maior desejo, na verdade. Era de ir para essa igreja. E depois surgiu o convite na época, na IBCU, a fonte, para um ministério de adolescentes. A princípio, a gente enxergava a igreja, IBCU na época, como uma igreja muito grande. Falei assim, amor, dentre essas 3 opções, eu acho que a IBCU é que menos precisa de nós. Então, seria seria melhor a gente ir para essa igreja menor, né? Que tem mais necessidade e tudo mais. E acabou que a gente queria ir para um lugar em primeiro lugar, o outro lugar em segundo e a IBCU em terceiro, por acreditar que a IBCU não precisava tanta gente. E Deus virou, inverteu tudo. Falou, a minha ordem é ao contrário. A primeiro lugar aconteceram algumas coisas internas que não foram legais e eles falaram, cara, não posso fazer o convite agora. A que era em segundo lugar realmente tinha e a gente gostou muito de lá. O lance foi que a fonte, a IBCU, né? A gente falou, a gente já está fazendo estágio aqui há 2 anos. Não é natural que a gente fique mais 1 ano de estágio, então? Agora um estágio integral? Para que a gente, sabe, a gente aprenda também e veja o que Deus quer, porque a gente já conhece aqui, né? Tem sido um excelente lugar, por que a gente não fica? E Deus foi abrindo as portas para a gente ficar em Campinas. Então nós nos mudamos no final de 2011 para Campinas, para trabalhar com adolescentes e a área de comunicação também. Antes disso você estava em Atibaia. Atibaia, no Palavra da Vida. Tá. Mas aqui de final de semana já. Você já vinha para cá de final de semana, tá. E aí a questão que você perguntou é da área da... Não, na verdade o que eu queria saber é se esse desafio de mudar para Campinas, o que ele
trouxe para você? Assim, na verdade, foi as direções de Deus mesmo. Um amigo nosso muito querido, que um dia você pode trazer aqui, vai ser muito bom, que é o Elder Cardim. Muito Né? bom. Eu acho que você gostaria muito de trazê-lo aqui. Muito bom, conheço bem. Seria muito Conheço bom. assim, não proximamente, Isso, mas conheço. Seria muito legal. O Elder falou assim, Tutu, cara, se você for para essa igreja X, vai ser bênção lá. Se você for para a igreja tal, você vai ser bênção lá. Se você for para outra, você vai ser lá. Eu falei assim, poxa, Elder, obrigado. Excelente. Esclarecedor. Você já conhecia ele de lá? Sim, o Elder foi meu orientador quando eu era solteiro. Entendi. Depois, quando a Dani foi para o seminário, aí a Dani foi do grupão dele, é um grupo pequeno que tem lá, e que um professor é o responsável. E depois nós fomos... ele fez o nosso casamento, o Elder fez o nosso casamento. E depois a gente foi colaborador do grupão dele com alunos casados. Né? Entendi. Então a gente sempre foi muito próximo. Né? A gente é muito próximo, a gente é muito amigo. Né? O Elder, a Ju. E foi muito legal, né? As crianças dele que eram super novinhos e hoje estão brutamontes. O tempo passou para todos, inclusive para as crianças. Exatamente. E aí ele falou o seguinte, cara, mas eu vou te falar uma coisa. Na IBCU, né? A última pessoa que foi para lá tá lá há anos. Né? Era o Fábio Gregório. Tá lá há anos. Isso diz alguma coisa. Entende? Uhum. Aí eu falei, não, tudo bem. Então, por exemplo, é um lugar que a pessoa vai, mas não quer sair. Sim, um ambiente muito bom. Exatamente. Tem toda a estrutura muito boa. Então, falei, beleza. A gente veio para cá. E aí a gente veio para cá para uma coisa totalmente nova, que era os adolescentes. Uhum. E a área de comunicação, porque a igreja tinha um seminário digital e eu ajudava nessa época. Era o fazer CED. corte de câmera, o CED, isso. Só que depois o nosso ministério com adolescente, ele bombou tanto, assim, foi tão legal, que eles falaram, cara, a gente vai deixar você só com os adolescentes, porque já tem bastante demanda mesmo. Não, chegou a ter números assim, comparados a igrejas pentecostais, o que tinha de adolescentes não era o que tinha, né? Foi muito legal. No primeiro ano que a gente chegou, tinha uns frequentes 15 a 20. Aí teve uma festa de inauguração, o nosso amigo, que foi quem fez o convite, que era pastor também na época, o Marcelo Berti. Quando ele começou, numa festa de inauguração foram 40. Né? Só que aí a gente foi pegando as coisas, aí voltou para 20, e depois numa EBD, uma escola bíblica dominical, 30. Aí de repente no outro domingo tinha 40, 50, 60, aí estavam 60 adolescentes. Aí a gente fez o nosso primeiro acampamento com 60 adolescentes. E aí foi muito legal, foi 2012. Aí a gente deu uma identidade pro pessoal, deu um nome, que na época era Insight. A galera, nossa, a galera do Insight e tal, não sei o quê. E a gente ficou meio conhecido geral. No mundo cristão de Campinas. Região, e aí até fora Campinas, numa época que não estava tão... Que eu sei disso depois de anos. Pessoas falam, cara, eu não sei se você sabe, mas... Eu acompanho seu ministério há muito tempo. Falei, cara, não faço ideia. Que legal. E aí, depois, no outro ano seguinte, eram 120 adolescentes no acampamento, depois 165, depois 185, depois, sabe? Foi aumentando. E a galera, a gente tinha mais de 120 adolescentes em discipulado, que era semanalmente, nos grupos. E eu falei assim, nossa, aconteceu e a gente foi... O nível muito... de envolvimento não é só ir para um acampamento. As pessoas estavam vivendo a vida cristã. Né? Exato. E aí a gente foi feliz, bastante, nisso. Mas eu tive sempre com a música envolvida. Então, por exemplo, eu comecei com os adolescentes. Tá ali, né? Eu comecei com os adolescentes. Eu formei duas bandas de adolescentes. Então, por exemplo, a gente tinha os adolescentes tocando na programação dos adolescentes. Muito legal. Então, assim, eu ensaiava com eles toda sexta-feira. A gente tinha um culto que a gente falou, vamos fazer um culto nosso de domingo na tenda. E aí o culto a gente deixava alguns preás também mais velhos participarem. Então, o nosso culto da tenda lá tinha 120 adolescentes, né? Tenho fotos disso. E a banda era deles. Sim. E aí eu fazia o quê? No culto desse mês toca a banda tal, no culto do outro mês toca a banda tal. E aí o que eu fazia? Eu pegava esses meninos na escola, a gente almoçava junto e a gente ia ensaiar no estúdio da casa de um deles, que tinha, né? E aí a gente pegava as músicas, a gente passava o mês inteiro essas músicas. E aí a gente, cara, quando chegava no culto, eles estavam tocando, estava muito legal. Eles faziam aula, mas não tinham dinâmica de banda. Sim. E aí eu ensaiava eles toda semana. Sim. E aí era gostoso pra ir, que a gente almoçava junto, aí encontrava, ficava lá, depois eu levava alguns em casa, dava carona. E aí eu revezava as bandas assim, mas eu tava sempre ensaiando as bandas deles.
Então, a banda dos adolescentes, cara, por um tempo, assim, foi fantástica. Eles tocavam nos cultos dos adolescentes, eles tocavam no acampamento dos adolescentes. Eu dirigia o louvor, né? E eles tocavam. E depois de um tempo, esses adolescentes também dirigiam o louvor, né? Então, isso foi muito especial. Não, e o que se percebe do que você está falando e do que a gente viu também, até meu filho também foi adolescente durante esse período. Hoje está com 27 anos, para você ter uma ideia de que você já faz bastante tempo, 15 anos, né, de escola. Sim. Ali, de trabalhando junto, né? Escola que eu quero dizer de aprendizado, né? O que é muito interessante a gente pensar é que do que você está comentando aqui não é só um pastoreio no sentido de coordenar uma equipe de um grupo específico. É um pastoreio relacional, proximal, né? Porque quando você pega o cara da escola, quando você almoça com o cara, quando você ensaia com o cara, você não está pastoreando do ponto de vista didático, mas você está pastoreando do ponto de vista relacional, né? Vida na vida, né? O cara, ele enxerga você como você é, não em cima de um púlpito, né? E isso tem muita relação com o Cristo fez com os seus discípulos, né? Que foi um intensivo relacional, vivendo, dormindo, vivendo todos os perrengues juntos. E isso é uma coisa bem interessante, bem legal. E isso deu muito crescimento, tanto para os adolescentes, como também, obviamente, para o Tutuí. Porque o que eu imagino que tenha acontecido? Você tinha acabado de sair lá do PV, veio para a igreja. Essa igreja é uma igreja grande, bem estruturada. Claro que você tinha um desafio pela frente ainda, conforme você falou, numericamente de ser trabalhado. Mas a cadeira ela era maior do que o Tutuí. O Tutuí sobrava na cadeira, né? Ficava faltando espaço. E é interessante que esses 15 anos você já, na verdade, está maior do que a cadeira, né? A posição de líder de adolescente, de pastor de adolescente, ela já não se encaixa mais. Ela, tudo bem, ela é confortável, você sabe fazer, mas ela já está maior do que... Você está maior do que ela, você cresceu. Sim. Ali, né? Isso é muito legal. Deixa eu pedir para você tentar, já que você é músico, tentar trazer uma música. Nesse momento, a gente vai mudar daqui a pouquinho o nosso bate-papo para uma outra fase da sua vida, uma fase, inclusive, muito mais complicada que você passou. Mas nessa fase especificamente de desenvolvimento, de crescimento, tem alguma música que você acha que cabe a gente ouvir de você aqui? As músicas que eu fiz há 10 anos. Ela é uma das músicas que a galera continua curtindo demais. Os adolescentes bastante, os jovens acabam curtindo também. Mas ela é muito... Essa música se chama Na Contramão do Mundo. A gente fez um acampamento em 2015, foi o Impulse, e foi para dar o novo nome do ministério, que é Impulse na direção que o mundo precisa. Impulse vem do verbo impulsar, né? Que significa dar impulso. Então, dar o impulso na direção que o mundo precisa, né? Que é a direção de Cristo. E essa música aqui é como se fosse a música do apóstolo Paulo, né? Então, aí vocês vão escutar agora. Parecia ser o fim. Pensei não viveria mais. Aquela luz que me cegou, na verdade me curou. E eu não me conformo com os demais que negociam sua fé. Não me amoldo a um padrão, com Cristo estou na contramão do mundo. Eu encontrei a vida quando te vi reinar em mim, Jesus. Hoje o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso foi em 2000. Eu vou entrar numa área agora da sua vida, em um período da sua vida que dói.
Dói porque doeu para nós. Então eu imagino o quanto deva ter doído para vocês, né? A gente viveu um pouco isso, que foi a época em que vocês perderam alguém que estava sendo muito esperado, né? Durante a Uhum. gestação da Dani. Eu queria primeiro perguntar para você quantos meses foi que a Dani tinha de gestação e conta para gente o que aconteceu naquela situação. Ah, primeiro, em 2014, a gente perdeu uma gestação. Foi a primeira gestação. Uhum. E isso daí você vai ter que trazer a Dani para conversar, porque ela sabe muito mais detalhes do que eu. Sim. Do que foi aquela gravidez molar que eles dizem, né? Uhum. Por causa dos riscos e tudo mais que poderia ser a mole death-form e tal. Eu não sei explicar todas as coisas que a Dani saberia Uhum. falar. Uhum. Mas já foi muito doído a primeira perda, antes Uhum. de ter qualquer filho, né? Uhum. Qualquer um dos nossos filhos. Que Ah, atualmente você tem? dois, né? A Ok. Clarinha que vai fazer 10 e o Léo que vai fazer 7, Uhum. né? Ah, então foi muito doído, foi uma das situações mais difíceis para mim como marido, né? De vê-la sentir as dores, Uhum. né? Era a dor de parto, Uma mas uma contração. contração já que não tinha mais Uhum. o bebê Uhum. com vida, né? Uhum. Então, essa foi a nossa primeira dor, né? Porque quando você fica grávido, parece que já tá no braço, né? Você já Uhum. tá, Uhum. parece que já tá Você já aqui. projeta, Você né? já tá protegendo, já tá aqui, eu sou pai, entendeu? Mas nem saiu, tá com 7 semanas, mas pô, já sou pai, né? Já sou mãe. Então a dor é como se fosse assim, né? Então depois de um tempo, em 2015 a Clarinha nasceu. E aí foi muito legal, porque o que marcou pra gente na perda foi que a gente não escutou o coraçãozinho. Uhum. Na vez da Clara, nossa, escutamos o coraçãozinho, tá tudo certo. Uhum. E aí a Clara veio, nasceu, deu tudo certo, foi uma bênção. E aí nós engravidamos novamente, então nós fomos pra ultrassom do coraçãozinho, trocou o coraçãozinho. Aí a gente pensou, tá tudo Tudo bem, bem, de novo. tá tudo certo. E aí um mês depois a gente foi pra ultrassom de translucência nucal. E aí foi, nossa, seu bebê tem 6 marcadores de risco aqui, né? A gente vai precisar investigar. Então aí o nosso chão caiu. Saiu. Tem música disso, né? Que era a música que eu compus, falava assim: o meu chão parece flutuar. Que eu parecia não tinha segurança em nada, né? Uhum. É, o nosso filho, a gente fez o exame, né? A amniocentese, né? O teste genético, e ele saiu que ele tinha uma síndrome muito rara, que era Uhum. cromossomo do 22 em mosaico. Que a metade das células dele estavam normais, mas a metade houve uma perda de informação dos cromossomos e a gente não sabe o que vai dar dele, né? Uhum. Não sabe se ele vai nascer, não sabe se ele não vai nascer, não sabe se ele vai nascer para viver horas ou nascer para viver um mês. E nesse meio período, na consulta, o médico ainda falando pra gente, né? Olha, o seu filho é uma coisa, tá bem ou ele tá ruim? Eu falei assim, tá ruim, né? Então, sabe, ele tava dando jeitos e rodeios para falar assim, vocês não querem abortar? Uhum. Uhum. E aí ele chegou a falar umas coisas assim, por exemplo, seu filho provavelmente não vai ter, né, uma vida e tal. Você sabe que às vezes com o leito dele poderia salvar 10 crianças naquele dia. Ele começou a falar algumas coisas que quando eu conto para alguns amigos, eu falei assim, como é que você não avançou em cima dele, né? Eu falei assim, eu acho que eu tava anestesiado. Eu e a Dani, a gente tava meio anestesiado, ele tava falando, mas foi uma oportunidade de conversar com o doutor, né? Eu falei assim com o doutor, falei, doutor, o senhor falou que a natureza se encarrega na maioria dos casos, né? E o senhor falou que quando não tá tudo normal, né, só 98, 97% a natureza se encarrega, né? Só 3%. Que eu falei assim, doutor, eu não sou os 3%, entendeu? Eu não sou os 2% e tanto para tirar a vida do meu filho. Deus é quem sabe. E eu vou deixar com ele isso. Mas sabe, doutor, eu não sei por que é a vida do meu filho, mas eu sei porque essas coisas acontecem. Eu falei, eu creio que Deus criou o mundo. E o mundo era perfeito. Não tinha falha nenhuma. E ele criou o homem, perfeito. E o homem também não tinha falta de nada. E aí ele foi lá, ele viu que o homem estava sozinho e ainda fez uma mulher para o homem. Só que depois disso, com tudo satisfeito, o homem, ele desobedeceu a Deus. Então isso que está acontecendo com meu filho é fruto da desobediência, da rebeldia do homem. Eu não acredito que numa vida passada eu fiz alguma coisa de errado e Deus está me punindo. Eu não acredito que numa vida passada o meu filho fez alguma coisa errada e Deus está punindo ele. Eu acredito que o fato de nascerem
crianças com síndromes, pessoas sem braços, sem perna, pessoas, né, com geneticamente alteradas e ao mesmo tempo até comportamentalmente já nascidas alteradas, elas passam por isso por causa do pecado que entrou no mundo. Eu falei pro doutor, doutor, a Bíblia fala que a terra geme, toda a criação geme. Então todo mundo foi afetado pelo pecado. E infelizmente o meu filho, ele foi afetado pelo pecado. E é por isso que ele está passando por essa situação. Então eu vou deixar com Deus. Ele disse, não, imagina, não queria falar. Por exemplo, teve um outro pastor que veio aqui e ele falou, não, pode abortar. Deus resolve as coisas lá em cima, a gente resolve as coisas aqui embaixo. E eu falei assim pro doutor, eu falei assim, sabe, doutor, eu acho que esse pai vai se arrepender um dia. Mas eu também não o julgo, porque a dor deles era muito grande. Eu acho que ele pecou, acho que ele errou. Mas tem perdão para ele também. Deus sabe até onde vai. Deus dá o escape para nós. Mas Deus também restaura um coração que agiu dessa maneira. Talvez foi muito angustiante para ele pensar em todas as coisas e ele não resistiu e ele agiu. Mas tem perdão para ele também, sabe? Eu vou deixar Deus resolver isso aí. Aí o doutor ficou meio assim, E aí depois de alguns meses, a gente descobriu que a gente esperava o Lipe, era o Felipe. E a Dani começou a sentir umas coisas em casa, amor, tá estranho aqui e tal. Aí ele foi pro hospital, quando ele tinha 5 meses. E aí ela teve que fazer o parto dele já morto, né? E aí foi marcante, os nossos amigos sabem disso, né? Porque no dia em que o Lipe nos deixou, nossos melhores amigos tiveram filho. Então, quando a gente olha para nossos amigos e a filha deles, nós lembramos, nossa, será que o Lipe ia estar desse tamanho, né? Mas não olhamos para eles com tristeza ou nada. É só uma coisa que remete à lembrança. Marcador, né? Mas não, de maneira nenhuma. Nós somos muito amigos, passamos o ano novo juntos e foi maravilhoso. No mesmo dia? No mesmo. Um marcador bastante importante, né? E como é que isso impactou a sua vida, seu casamento, seu ministério? Impactou o casamento no sentido de que você se vê pedindo a Deus para ser forte, para sustentar a sua esposa, por exemplo, eu lembro que eu gritava quando a Dani saía. Chorava no banho. Mas quando ela estava em casa, eu mantenho a pose. Tal. Não, tô aqui, amor. Tal. Mas eu me derramava bastante diante de Deus. Com medos e tudo mais. E outras vezes a gente chorou junto também. Mas eu tentava ficar maior parte do tempo mais forte para suportá-la. Mas não tem algumas pessoas que podem perguntar assim, cara, mas um pastor não tem que ter respostas, um pastor não tem que ter, por ser uma pessoa próxima de Deus, não deveria ser cuidado diferencialmente, isso não poderia estar acontecendo com uma pessoa tão próxima de Deus? Como é que isso não te ocorreu? Como é que isso funciona? Eu acho que as pessoas que fazem esses questionamentos esquecem do que Deus fez com Cristo, né? Ele não poupou o próprio filho por amor a nós e também para demonstrar o seu plano maravilhoso de resgate da humanidade. Ele sofreu a tal ponto com Cristo que era perfeito. Não tinha pecado algum. Mas nosso pecado foi colocado nas suas costas, nos seus ombros. Eu sei que tem pessoas que falam assim, olha, tem espaço na Bíblia para falar, Senhor, por quê? E tudo mais. Ok. Eu nunca tive isso. Deus, por quê? E eu nunca senti necessidade de perguntar a Deus por quê. Porque eu sei o que aconteceu. Eu sei, o início da história me mostra o seguinte. Olha, eu fiz uma coisa perfeita para vocês. Tá tudo perfeito. Aí o que a gente fez como homem? A gente foi lá e se rebelou contra ele. Era para dar tudo bem. Mas o pecado atrapalhou tudo. Então, por causa do pecado, todo mundo sofre. Pessoas boas, pessoas boas.
Pessoas remidas. Maus arrependidos e maus. Uhum. A humanidade é separada em maus arrependidos e maus, não arrependidos. Uhum. A Bíblia fala em Romanos, só há um que é bom, um que é justo, que é Deus. Uhum. Então, as coisas que nos acontecem, nos ocorrem, eu só peço a Deus ajuda. Mas não penso, por que comigo? Na verdade, eu falo assim, por que não comigo? Acontece com fulano, por que não comigo? E na época, a Dani também saberia lembrar mais disso, mas a Dani perguntou alguma vez, por quê? Eu falei, por que não nós? Eu falo assim, pelo menos a gente tem a Deus. Pelo menos a gente sabe onde se prender. Refugiar. Onde refugiar. Se fosse com alguém que podia querer largar a vida, mas a gente não vai querer isso. A gente vai pedir a Deus para como lidar com isso. Uhum. E é isso que eu peço. E como é que isso refinou a sua empatia e preparou você para novos desafios no reino? Olha, o livro de Coríntios fala o seguinte, que várias das nossas tribulações servem para nós consolarmos outros. Quando eu recebi o diagnóstico do LIP, a primeira pessoa que eu liguei foi o Zambelli, Tiago Zambelli, que também teve a Nina, com a síndrome de Patal, que nasceu, viveu durante 1 mês e faleceu. Tiago Zambelli, para quem não nos conhece... É um dos missionários da igreja onde trabalhei durante esses 15 anos. Ele tem missões, está Ele atuando... está em Paulo Afonso, né? Com a Igreja Fonte em Paulo Afonso. Na Bahia? Na Bahia. E eu liguei para ele e falei assim, cara, aconteceu isso, cara, eu sinto muito. Aí ele falou assim, aí eu falei, cara, não tá sendo fácil. Ele meu caro, não é fácil. Mas Deus dá graça, né? Então, assim, nesse momento, nós somos consolados por outros. E depois que aconteceu conosco, nós consolamos outros. Então, assim, cara, eu sei que você estava vendo. Aí tem a simpatia mesmo. Cara, eu sei que você está passando. Eu não vou falar para você que eu sei exatamente, porque cada um passa de um jeito. São dores diferentes, né? Mas, se você quiser, eu tô aqui à disposição. E a gente falou com muita gente. Às vezes só o estar junto, né? Às vezes não é nenhuma palavra, às vezes é só a companhia de repente chorar junto, se for o caso. E aí, nesse processo também, você tem que ter a maturidade, porque você escuta muita abobrinha. A pessoa não quer escutar isso, né? A pessoa fala assim, nossa, mas filhos especiais são feitos para pais especiais. Você não quer escutar isso nessa hora. Esse não é o bom momento, né? Não é um bom momento. Então, assim, tem horas que o silêncio é o melhor dos presentes. A presença em silêncio, né? Melhor Esteja do meu lado, só olhe para mim, abane a cabeça e tá tudo bem. Né? E às vezes, a Dani fala sobre isso. Perguntar. Pode perguntar. Não precisa também ficar, tá tudo bem, né? Não tá tudo bem. Pode perguntar. Eu quero falar sobre. A Dani fala, eu queria falar sobre ele. Eu queria falar sobre o Lipe, mas o pessoal ficava não falando. Mas eu queria falar. Então tem um misto de coisas. Isso é interessante, né? Porque também tem exatamente essa postura, dizer, vamos fazer de conta como se estivesse bem. Isso, vamos fazer de conta. Mas ela não tá tudo bem. E eu quero falar dele. Eu tô quebrado, né? Eu quero falar dele. Eu tô moído, eu quero falar. E assim, a gente sabe que o Lipe tinha muitas dificuldades e provavelmente ia ter muitos problemas. Mas foi muito triste quando ele partiu. Eu lembro no carro, eu tava no carro, falando com minha mãe. Tem sepultamento, inclusive, não tem? No meu não teve. Não houve necessidade? Não, porque ele tinha 5 meses, mas ele já tinha falecido, acho que há um tempo, talvez. Entendi. Então aí ele já tava bem piquitico. Entendi. Então saiu a placenta, deu tudo, né? Entendi. No parto. Você falou que tem até uma música sobre isso. Tem. Essa música cabe nesse momento? Cabe. Eu vou tentar cantar. Qualquer coisa a gente chora juntos. As horas passam devagar e um temporal a me envolver. Meu chão parece flutuar, perdido estou em alto mar.
O céu está nublado e oro por saber que tudo acontece segundo teu querer. Então te peço, por favor, me ajude a levantar meus olhos para enxergar que és tu a me guiar. As horas passam e eu nem sei se acordarei pela manhã. Descansarei em meio ao caos. Socorro em Cristo eu encontrei. O céu está nublado e oro por saber que tudo acontece segundo teu querer. Então te peço, por favor, me ajude a levantar meus olhos para enxergar que és tu a me guiar. Então te peço, por favor, ajude a levantar meus olhos para enxergar que és tu a me guiar. Isso aí. Uau! Ela tem uns tons mais tristes. E o final ela acaba com essa nota mais aberta, como se fosse o nublado abrindo, sabe? Que ela tava tudo triste, e de repente que dá essa abertura. Foi a sugestão de um grande amigo meu, que é o Marcílio. E ele falou, cara, coloca uma nota assim pra dar uma... Agora meio que respirou, sabe? Mas a princípio essa música foi nos dias mais difíceis. E depois, quando ele faleceu, eu fiz outra música. É interessante perceber como Deus vai utilizando todas as circunstâncias das nossas vidas, né, para poder nos tornar quem somos, né? Deus não desperdiça nada, né? Nada. Ele consegue pegar todas as coisas e se a gente apresentar diante dele, ele transforma. O que você tem aí? Você tem 5 pães, 2 peixes? Vamos alimentar essa multidão. O que você tem aí? Ele só tem essa pedra? Vamos derrubar aquele gigante, né? Ele pega o que você tem na mão, ele consegue transformar situações, ele consegue moldar, né? E tudo isso visando o fato de que ele quer que a gente expanda o reino, que mais pessoas o conheçam, que mais pessoas sejam tocadas, né? E a gente vai entrar agora numa parte da sua vida que é este momento, um ponto de virada da sua vida, né? Que você está mudando a sua vida depois de 15 anos plantado junto a essa igreja que a gente acabou de comentar, que você viveu tantas experiências, viu literalmente jovens adolescendo e virando jovens adultos, casando-se. Quantos casamentos você fez aí ao longo desse período, principalmente nos últimos anos? Eu sei, a gente brincava até com as pessoas, que eu faço parte do aconselhamento de noivos, falou, quem é o seu pastor Tutuí que vai fazer o seu casamento? Aí o pessoal já dava risada, era assim que a gente falava. E agora você vai mudar a tua vida
E com as motivações que são as mais doidas, que é tipo assim, cara, eu não estou pensando em outra coisa que não o reino. Eu não estou pensando em outra coisa que não o chamado de Deus na minha vida. Eu não estou pensando em outra coisa que simplesmente cumprir a comissão que o Senhor tem para mim. Fala um pouquinho sobre esse momento. Essa questão, ela é de fato o que você falou, porque passou por isso, essa questão do reino. A gente acabou não falando, mas no seminário eu conheci alguns amigos e depois de um tempo, a Dani também tinha um amigo em comum da turma dela do seminário, que nós nos tornamos muito amigos. Em 2011, para 2012, a gente até formou uma banda, né? Uhum. Então a área da música teve, a gente passou rápido por isso, mas teve a banda Som Natural. Uhum. E então a música sempre teve bastante envolvida. No seminário aconteceu isso, a gente formou a banda Som Natural. E a gente, quando formou a banda Som Natural, a gente já tinha, cara, por que a gente está fazendo uma banda? E lá atrás a gente falou, não, cara, a gente quer abençoar a igreja brasileira de alguma maneira. Uhum. Depois de um tempo, acabou que a gente não conseguiu continuar com a banda, porque eram 2 pastores e um que não era. Uhum. E a gente até colocou alguns amigos em volta para estar com a gente, mas a gente não tinha agenda, porque tinha a igreja para lidar com isso, né? Todos nas suas responsabilidades. Nas suas responsabilidades, né? Mas a banda, ela ficou assim, a gente não terminou nem continuou. Uhum. Quem sabe a gente tem alguma coisa, uma novidade aí para frente. Olha que legal. Quem sabe alguma coisa possa acontecer ainda. Mas até então deu aquela pausa, mas a música estava lá. Uhum. E aí a gente tá aqui na igreja esse tempo inteiro e, como você falou, muitas coisas aconteceram. Cuidamos de muitos adolescentes que viraram jovens e fizemos, acho que aproximadamente 30 casamentos. Uau. Depois desses 30 casamentos realizados, eu tive o privilégio, como uma igreja, né, de apresentar o segundo filho de algum deles. Né? E agora, esse que eu apresentei, o segundo filho, que é o Elias, né? Foi meu adolescente, a gente viveu muita coisa legal junto. Eu até influenciei ele na área da arte, das filmagens e vídeos. É verdade. Né? E ele fez o meu curso que eu fiz em Santos, ele fez aqui na Unicamp. Uhum. E ele trabalha com isso até hoje. Né? Ele desenha para uma empresa canadense. Que legal. Então, muito legal. E eu apresentei o segundo filho dele, né? E daqui a pouco vai ter mais filhos, né? Então, o ponto de virada é porque, a princípio, nesse tempo todo na igreja, eu nunca quis sair da igreja. Uhum. Nunca quis mudar de igreja. Uhum. Só que há uns 3 anos eu comecei a receber alguns convites. Uhum. Na verdade, assim, os convites começaram a virar mais frequentes. Uhum. Receber convites eu recebo há mais de 10 anos. Uhum. Mas os convites começaram a ficar mais frequentes. E aí eu comecei a orar a Deus. Falei, Deus, o Senhor quer me mudar? Está querendo me tirar daqui, O Senhor Deus? quer me tirar daqui? Entendeu? Eu creio que não há nenhum lugar perfeito. Não há igrejas perfeitas, não há trabalhos perfeitos, não há nenhum lugar perfeito. Uhum. Porque todos esses lugares têm pessoas. Uhum. E nós somos imperfeitos, Uhum. né? Com falhas e tudo mais. Então, eu falei, Deus, o que o Senhor quer? Uhum. E eu estava orando a respeito disso. E aí, por um tempo, eu fui entendendo assim, não, Senhor, não é para mudar. Uhum. Não é para mudar. E no último ano eu comecei a ter mais dúvidas. Uhum. E eu cheguei a orar a Deus para não mudar as coisas. Estou tão bem aqui, Senhor. Tá Tudo bem, tão Senhor. gostoso. Eu Tá gosto das bem. pessoas. Os problemas que eu tenho aqui, eu vou ter em outro lugar. Exato. Nenhum lugar é perfeito. Embora algumas pessoas tenham falado em algum momento, cara, às vezes você pode mudar e quem sabe em outro lugar você vai florescer mais. Eu falei assim, eu não me importo em florescer mais, contanto que eu cumpro o papel de Deus. E se ele quiser que eu murche e não floresça? Eu não tenho pretensões de florescer se ele quiser que eu murche. Eu posso murchar e ser o que ele quer, onde quer que seja. Murchar para a glória de Deus. Eu posso murchar para a glória de Deus. Eu posso morrer para as minhas vontades, eu posso. Só que Deus foi dando algumas dicas muito claras de, cara, eu acho que é isso. Eu acho que eu tenho que mudar. Mas é interessante, né, Lucas, que
Deus, ele chama aquele que não quer. Ele tira a gente da nossa zona de conforto, né? Ele não procura aquela pessoa que está, eis-me aqui, Senhor, pulando assim, né? Não é assim. Tem casos, isso aconteceu Sim, na sim. Bíblia, ok? Mas geralmente ele costuma dizer assim, tá tudo tranquilo, tudo bem, ok, é você que eu quero. Por quê? Porque eu não quero aquela pessoa que acha que ela pode me dar alguma coisa. Eu quero aquela pessoa que saiba que depende de mim para qualquer coisa. Sim. Eu entendi o seguinte, e aí eu falei assim, Deus, tá bom, o senhor quer mostrar alguma coisa diferente? Então, beleza, eu vou dar uma saída. Vou visitar. Então, um lugar aqui Uhum. que tem intenções, né, de Uhum. fazer um convite ou não. Uhum. E aí eu saí pela primeira vez e eu gostei, óbvio. E eu já tinha falado isso para outros amigos. Falei assim, cara, o meu problema não é chegar aí e gostar. Porque eu gosto de gente, velho. Uhum. Eu gosto de gente. Então, assim, se eu te visitar, eu vou ficar afim de ficar com você, cara, na sua igreja, né? Uhum. De ficar trabalhando com você. Então, assim, eu tenho que tomar cuidado até mesmo com isso, entendeu? Uhum. Eu tenho que entender o que Deus quer, de fato. Por mais, eu sei que a gente tem a nossa vontade pessoal, Uhum. né? Mas eu creio que Deus também instrui as pessoas. Uhum. Deus impediu Paulo de ir para alguns lugares. Sim, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, várias vezes foi disso. Exatamente. Então, assim, e outras pessoas que Deus poderia usar, e se elas não fossem, ele usaria outra pessoa, mas, cara, ele tem ali algumas pessoas que cara, Paulo, não quero, vai cair do cavalo, eu tenho um plano para você, e você vai fazer. Jonas, cara. Exato, cara. Jonas é o nível máximo. Dizer Então, assim, eu creio nisso. Eu creio que Deus, em alguns momentos, ele realmente mostra, claramente. Sim. Né? E embora não tivesse uma razão, nossa, eu entendi um movimento. É como se um relacionamento tivesse se findado. Não mal, mas é que assim, aquele momento, aquela fase acabou, né? Exato, eu nem sei te explicar, mas foi muito de repente. Uhum. Quando realmente aconteceu. Uhum. Quando eu entendi de Deus, né? Mas esse que é o grande ponto de virada. Porque assim, você está com qual idade agora, Lucas? 35. 35 anos de idade, apesar de ter cara de muito menino, já não é tão menino assim, né? Então você está pivotando, vamos falar sobre a tua carreira, porque está na área de ministério, na área eclesiástica das igrejas, aos 35 anos de idade. O lance que eu entendi é o movimento de Deus. Uhum. Sair da zona de conforto, Uhum. a respirar um novo ar, Uhum. e quem sabe ser útil de uma maneira diferente. E até mesmo a gente fica pensando assim, pensando ao meu respeito, pensando até mesmo em como pode ser útil a chegada de uma nova pessoa para o que eu fazia. Sim. Que sim. vai colaborar muito mais do que eu colaborei. Tanto no local que você estava até agora, como você também para o local que Exato. você vai. Esse movimento, né? Esse movimento, assim, eu já era muito amigo do meu novo chefe, né? Uhum. Muito amigo do meu novo chefe. A gente conversava muitas coisas a respeito Uhum. de ministério. Mas nunca pensei em trabalhar junto a princípio. Quando isso aconteceu, aconteceu. Mas quando eu penso, beleza, eu vou fazer isso daqui e vou somar lá, de certa forma. Uhum. Mas eu estou pensando e com um coração assim, orando para que, Senhor, que chegue alguém aqui que vá fazer muito além do que eu fiz. Né? E essa questão de entender os movimentos de Deus. Eu entendi esse movimento. Então, assim, eu achei que estava indo para outros estados, mais para o sul do país. E, de repente, estou indo mais para perto, agora para Indaiatuba, para a Igreja Red, porque o meu amigo ficou sabendo que eu tinha recebido convites de lugares mais distantes. E ele, que tinha um desejo há mais tempo de que a gente trabalhasse junto, ele falou, cara, já que você está pensando, você não quer pensar nisso aqui? Então, assim, eu estou indo por entender o movimento de Deus, não porque o ministério X me atrai mais. Sim. Eu estou indo para entender o movimento de Deus para o que Ele quer para este momento com a minha vida. Tanto que eu entendi que eu sou pastor de igreja. Eu acho que tem, com certeza, áreas de afinidade que eu posso ajudar muito. Mas se você me mandar cuidar de idoso, eu cuido. Se você mandar eu cuidar de ministério X que não existe, bora. Eu já entendi que eu amo gente e igreja. E essa
Esse é o meu jeito de ministrar, né? Tanto é que eu falei para o pastor, cara, olha, eu vou me mudar aí, mas ora por mim, porque eu quero uma casa grande. Mas não porque eu quero, nossa, tu quer uma casa grande? Quem, sabe? É missionário, cara, é pastor, tem que, cara, menos, né? Eu falei, não, cara, não quero uma casa grande para ser suntuoso, não. Eu quero uma casa grande para receber gente. Eu quero trazer para casa. E o meu pastoreio, ele é muito de relacionamento mesmo, de vida na vida. E como a gente falou naquela época, né? Pastor de nova geração, eu falo, cara, se a pessoa não for vida na vida, cara, não conquista o pessoal. Não tem como, né? Mais alguém para ficar falando, cara, tem o YouTube, tem ali bastante lugar. Mas caminha comigo, anda do meu lado, respira o que eu respiro, sabe o que eu tô passando, sabe? Então, e eu creio que o pastor, no todo também, é bom que esteja perto, né? Para entender o que está acontecendo com as ovelhas e tudo mais. Então esse é o meu estilo pastoral de ser. É um ponto de virada que eu ouso dizer, até num exercício de futurologia, vai te levar para lugares mais longínquos, lugares mais altos. Eu não vou aqui indispor diante da rede fazendo uma profecia, não é isso, mas assim, claramente, o fato de você abrir as tuas velas e deixar que os ventos de Deus te conduzam para aonde Ele quer, mostra claramente que Deus está fazendo alguma coisa bem interessante. E é legal, Tutuí, pensar que esse mover de Deus é um mover de Deus em todos os lugares. É como você falou, ele está se movendo dentro da nossa atual igreja, está se movendo na sua nova igreja. Com certeza. E está acontecendo coisas, né? Isso é muito legal. Então, deixar Deus agir, trabalhar, simplesmente perceber-se como sendo aquele que é nascido do Espírito, né? Que ele é como vento, ele vai para onde o Deus está soprando e simplesmente a gente se permite fluir em Deus, né? Permitir-se ser bênção aonde quer que estejamos, né? A sensação para nós, eu posso falar agora como a maioria das pessoas que pertencem à nossa mesma igreja, talvez você não seja da nossa igreja, está nos assistindo aqui, mas agora você vai perceber, é uma sensação de um filho que está saindo de casa porque ele se casou. Ele está saindo por um bom motivo, ele foi muito bem educado, ele foi excelente conosco, vai continuar tendo um excelente relacionamento conosco, mas ele está tendo um momento novo e ele está saindo de casa. O que nos dá, obviamente, aquela sensação de ninho vazio, de perda, por ser quem é, mas ao mesmo tempo nos deixa super honrados de ter vivido todo esse tempo e ao mesmo tempo felizes em saber que tem uma caminhada muito nova, muito bonita para acontecer. Apenas 35 anos de idade, tem muita coisa para acontecer. Todo mundo tem um perfil. Cada pessoa tem um perfil. Mas eu fui extremamente lapidado nesse lugar, né? Esse lugar, né, a igreja onde você está agora, onde eu estive até o final do ano, né, até o início desse ano. Essa foi a igreja que me talhou, que me formou. Como você falou, acho que a ideia do casamento é uma boa, do filho que casou. Por quê? Porque eu me sinto aquele filho que casou bem mesmo. Foi bem instruído. Porque ele foi instruído, ele foi bem cuidado, ele foi alimentado. Ele... Nossa, foi muito boa a ideia. Porque assim, é como se eu tivesse... Por exemplo, pensa só que uma pessoa sai do ensino médio com seus 17. Tá bom, mas a gente não começa a estudar. A gente entra na escola o quê? Com os 2 aninhos. Então pensa que eu passei por todas as etapas. Eu passei pelo maternal nessa igreja, onde eu engatinhava e eu comecei a dar os passos. Aí depois eu fui pro fundamental nessa igreja e eu fui entendendo coisas fundamentais. E depois eu fui pro ensino médio. E aí no ensino médio eu fui treinado e eu tive um ensino de muita qualidade. É como se eu estivesse numa escola integral com muito acesso a muitas coisas. Mas além do acesso integral a essas coisas, a igreja me permitiu, como se fosse os meus pais, né? Eles me... eu fiz viagens missionárias, eu fiz intercâmbio, eu fiz várias coisas. Foi investido. E eles me prepararam para
eu virar um jovem, um adulto que é isso mesmo. Eu fui um jovem, eu casei com 20. Então, assim, eu fui muito bem cuidado. Eu fui muito amado. Como uma família, me senti extremamente amado por esse lugar. Muito amado pela igreja. Então, por isso que é uma despedida difícil. Difícil, porém de uma história de gratidão fenomenal. Você sabe que é estar esse tempo todo e não ter umas rugas, né? Não ter histórias tristes. Talvez um período de dificuldade. Mas onde nessas crises todas, né? Das mais difíceis, dos filhos, tem coisas que pra mim são muito tristes, né? Minhas lesões, né? Eu rompi o tendão de Aquiles, eu rompi o tendão patelar do joelho, que é a contusão do Ronaldo Fenômeno, né? Ídolos de futebol geralmente tem essa... Eu passei por essas tristezas e eu tive muito carinho, apoio. Eu não tenho o que dizer. Minha palavra é toda de gratidão, né, por esse tempo. E entender que Deus queria alguma coisa diferente foi difícil. Foi como a figura de Abraão com Isaac, subindo a montanha. E, Senhor, o Senhor quer realmente algo diferente? Eu estou entendendo que o Senhor quer algo diferente, então eu vou ter que matar aqui. Né? Não vai dar para poupar. Se o Senhor quiser me deixar aqui, eu preciso que o Senhor seja muito claro com o cordeiro, entendeu? Porque eu estou indo até o fim. E eu entendi que Ele queria que eu fosse até o fim. E eu estou bem, né? Bem com Deus, bem com tudo que está acontecendo. Muito feliz, muito grato pelo que vivi. E eu estou muito empolgado com o que viverei, né? Eu estou num lugar novo, onde eu vou conhecer muitas coisas novas ainda, mas tem sido muito bom já, desde os primeiros contatos, né, nesse novo lugar. Muitas coisas para aprender, e é uma delícia viver coisas novas também. Tem uma frase que eu não sei a quem atribuir, mas diz assim: quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Eu não lembro quando foi também isso, mas isso é uma delícia. Eu já escutei sobre, né? Ô Tutuí, para aquelas pessoas que sentem que existe um chamado ministerial, mas ainda estão inseguros, o que você pode dizer para essas pessoas? Ore e sirva. Acho que é o principal. Porque no meio desse serviço todo, as coisas vão acontecendo e as pessoas vão começando a enxergar você. Eu mandei isso quando eu estava falando sobre a gratidão desses 15 anos na igreja e poder ter sido útil na vida das pessoas, e eu lembrei de um amigo meu que falou isso para mim no meu primeiro ano. Quando a gente foi se despedir para ir para casa. Ele também foi para a faculdade, ele saiu. E a gente fez uma dinâmica no nosso quarto. Marquinhos. E aí ele falou assim: o que você vê de fulano daqui 10 anos? E o Marquinhos colocou assim: Tutu, eu vejo você um pastorzão, cara, daqui 10 anos. E eu lembrei dele no meu post. Porque assim, cara, nem eu me vi um pastorzão daqui 10 anos. Você que viu, né? Então, aquilo que você faz servindo, as pessoas vão observar. Vão observar que é tão latente que você tem que ir, cara. Mas se nunca ninguém te viu fazer nada, servindo, se colocando à disposição, por quê? Do nada. Às vezes, para algumas pessoas, o ministério é uma fuga da realidade, porque acha que essa vida é tranquila.
Precisam conversar mais com pastores, né? Exatamente, aquela foto daquele idoso, né? Disse José, 35 anos, né? Aquela foto é muito boa, né? O ministério pastoral é tranquilo. Então, assim, tem que servir, tem que se experimentar. Eu entrei no ministério com 13 anos de idade de música e eu fui embora da igreja com 20. Foram 7 anos. Mas foram 7 anos de extrema voluntariado. Teve uma época que era só eu de baterista. Então, sabe? Um amigo foi para um lado, outro... Podia não ser o mesmo pastor, mas o músico estava lá. O músico estava lá. Eu estava no ensaio de sábado, estava no culto de manhã, eu estava no culto de noite. Ensaio de sábado, no culto de manhã, no culto de noite. Os finais de semana todos tomados. Mas não me custava. Eu amava. Então, disponha-se, né? Disponha-se. Tutuí, cara, é muito gostoso estar com você aqui, conversando contigo. A gente já está na nossa parte de encerramento. Se uma pessoa ela assistiu até agora aqui e ela quer ter um contato com você, como é que ela faz para te encontrar? O mais fácil é o Instagram, né? Lucas Tutui, no Instagram. @LucasTutui. Isso. E aí tem o Tutui Songs também, que eu fiz um Instagram por incentivo do meu amigo Marcílio. Falei assim, cara, faz um só das músicas. Sabe, músicas. Não grava ela inteira para não ficar grande, mas o pessoal tá passando, grava aí 1 minuto e 30 das músicas, 50 minutos da música, 50 segundos da música, 35 segundos. Marca e coloca aí, pra gente ter no seu Instagram aí. Aí eu fiz um Tutui Songs. Ó. E você também tem, como é o nome da banda que você... A banda Som Natural. Som Natural. A Som Natural você pode encontrar no Spotify, Uhum. né? Tem 11 faixas ali. Uhum. A nossa igreja fonte, né? Uhum. A sua igreja agora. Mas nossa, né? Porque de Jesus... Tudo Agora nós participamos, eu até brinco com as pessoas, falo assim, tem a igreja instituição e a igreja de Cristo. Agora isso, nós igreja somos de Cristo, a igreja isso. de Cristo. Nossa igreja ali canta a música Sou Grato, né? Que é do Som Natural, que é minha, que eu fiz provavelmente em 2007, essa música, né? Então tem bastante tempo. Eu vou te contar, então, uma coisa muito íntima. Muitas vezes eu canto olhando para minha esposa e falo assim, sou gato. Exatamente. Sou gato. O problema é que quando você faz essa piada uma vez, nunca mais ninguém consegue escutar diferente. Todo mundo ouve, sou gato. Porque eu tenho um amigo que já fez a paródia. É verdade? Então... Sou gato, minha mãe que me falou. Sou gato, o ursinho dela eu sou. Sou gato e o seu amor não vai mudar. Cara, era. E eu pensei que eu fosse único. Original, não, né? Cara, já fizeram a paródia, já cara. Tem, já. Tutu, muito obrigado pelo seu tempo com a gente aqui. Só posso te agradecer e desejar e orar por você para que você possa ser essa bênção que você foi conosco durante todo esse tempo, nesse novo local onde Deus está te plantando. Mantenha as suas velas do seu barco todas abertas para que o vento possa soprar com força, te conduzindo para onde Ele quer. E vamos acompanhar tudo que tem aí para frente de muito próximo. Vamos continuar juntos, porque a gente está na mesma região ainda. Nós estamos em Campinas, em São Paulo. Você vai começar a atuar agora em Indaiatuba. Temos entre nós um pedágio muito caro cá entre nós, que paga para ir, que paga para voltar, né? Exato. Para visitar tem que amar de verdade. Tem que amar para valer, porque tem um investimento sendo feito nisso daí, né? Eu esqueci de falar também, mas tem o próprio... Eu comecei agora... O Spotify, Lucas Tutui, a carreira solo. Tem uma música chamada... Tem uma música De Pé lá, que foi um single que eu gravei em 2023. Então tá lá. Legal. Bom, todo mundo que está assistindo a gente aqui, eu vou colocar tudo aqui embaixo e vou colocar também aqui alguns banners e tudo mais, tá? Isso. Você que esteve com a gente até agora, já conhece o nosso canal, está curtindo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas da própria igreja. Se você pertence à nossa igreja, compartilhe com outras pessoas. Isso ajuda o algoritmo a dizer, ó, isso tem relevância, isso é legal. Faz comentários aqui. Você acha o Tutuí um fofo? Você acha que ele vai sentir falta dele? Não vai sentir falta dele? Já vai tarde. Fala sobre o Tutuí. Você não conhece o Tutuí, mas gostou da ideia? Coloca aqui também. Curtiu a música? Não? Coloca aqui também, tá bom? E segue as nossas mídias sociais. Beleza pura? Só que a gente vai encerrar esse daqui de um jeito diferente. Já agradeci ao Tutuí. O Tutuí vai cantar uma música. A música que você quiser. Agora você vai encerrar esse episódio cantando a música que você quiser, Tutuí. Por um segundo, meu mundo
Pensei ser forte o bastante, me deixei levar. Pensei que estava seguro, fui insensato. De sua presença fui me afastando sem notar. Lembrei-me do momento em que me perdi. Foi quando confiei somente em mim. Escute o conselho de quem viu sua vida flertar com a escuridão. E não se esqueça de quem o mantém de pé. Ele o sustém em suas mãos, ele o sustenta. Por um segundo, meu mundo perdido estava, mas seu perdão me alcançou, agora vou recomeçar. Lembrei-me do momento em que me perdi. Foi quando confiei somente em mim. Escute o conselho de quem viu sua vida flertar com a escuridão. E não se esqueça de quem o mantém de pé. Ele o sustém em suas mãos, ele o sustenta. Não se esqueça de quem o mantém de pé. Não se esqueça, não se esqueça